Muito bom ter você com a gente. Então, esse papo hoje é para a gente falar um pouco mais sobre o seu ministério, sobre a sua atuação aqui na nossa comunidade. Uhum. Então, eu queria começar pedindo a você que falasse um pouco de você, da sua formação, porque além de formação teológica, você tem uma formação na área do marketing também. Isso. E também é mestre e doutorando na área de educação. Então, fala para a gente como que deu essa mistura toda de conhecimentos e como isso desembocou nessa sua área de atuação de educação e conhecimento bíblico teológico. Legal, Edu. Vamos lá. Então, eu tenho sim formação em administração e marketing pela Universidade Anhembi Morumbi, aqui em São Paulo mesmo. E desde então, aquela coisa da vocação, que nem no seu episódio, quando você trouxe um pouco da sua história, né, de como que você chegou para o ministério. Eu também, Edu, estava fazendo a faculdade de ADM com ênfase mercadológica, né, Philip Kotler, toda aquela realidade de marketing e de administração, mas nesse mesmo período, nesse mesmo momento de vida, eu conheci, por causa do trabalho, né, eu trabalhava num escritório de uma empresa, conheci uma rapaziada e essa rapaziada me levou para a comunidade de fé, da minha primeira experiência aí espiritual, vamos dizer assim, para aquela coisa da conversão, do chamado, mas em paralelo estava fazendo então administração, quando eu tive esse chamado divinal para o ministério pastoral. Mas aí uma pessoa fundamental na minha vida, e eu estou fazendo essa volta aqui para responder você, porque está tudo concatenado aqui. O Noel, que você conhece, que é meu mentor, né? Quando eu cheguei na comunidade, então, que ele pastoreava, ele, sabendo desse chamado pastoral, né, começou a me avaliar, começou a me testar, aquela coisa toda, mas disse para mim o seguinte: como você está na metade do curso de administração e marketing, conclua. Porque o ministério pastoral, e você vai ver isso lá na frente, dizia ele é complicado no sentido que você pode estar aqui, mas daqui a pouco pode estar numa outra realidade ou sem alguma igreja momentaneamente. Então, com uma formação, você tem como se virar e aí você vai ter família, aquela coisa toda. Então, você precisa de uma base para a sua subsistência. Legal. Né, da família e tal. Sábio. E aí, rapaz, né, dentro dessa sabedoria do Noel, eu consegui então me apropriar dessa palavra dele e continuei, concluí o curso na Anhembi Morumbi. E aí depois fui, né, fazer os meus estudos teológicos. E aí é uma outra história, né? Fui para Londrina, Paraná. No contexto primeiro eu era de origem presbiteriana independente, né? Fui da Igreja Presbiteriana Independente da Saúde aqui em São Paulo. E aí fui para uma instituição interdenominacional, que é a Faculdade Teológica Sul-Americana, lá em Londrina. E aí começa então essa peregrinação espiritual, né, formativa, para que eu chegasse hoje como um pastor, né, tem essa relação. E aí onde entra a educação, Edu? Entra porque lá conheci um professor, Reginaldo von Zuben, que hoje está assumindo a titularidade da Catedral Presbiteriana Independente aqui em São Paulo. Né, foi muito responsável pela organização da FATIP, que é a Escola de Teologia da IPI. E o Reginaldo, agora eu não vou lembrar a data, mas ele fez um mestrado em educação lá na UEL, na Universidade Estadual de Londrina. E aí um dia conversando com ele, porque a gente morava no mesmo condomínio ao lado da FTSA, e aí conversando tal, e aí ele disse o seguinte: eu tenho visto você na aula, né? E as considerações que você faz, quando você apresenta um outro trabalho, tem um elemento pedagógico e didático ali que você poderia, mas ainda como pedra bruta, né, pensar lá na frente em lapidar isso daí, e ele deixou essa pulguinha atrás da orelha. E o nosso contexto é muito favorável a isso, né, Edu? No sentido de estar à frente de algum ministério, de alguma ação. Então, você acaba intuitivamente fazendo um processo de ensino e aprendizagem ali, né, mas nada muito sistematizado. E aí eu comecei a prestar atenção nisso, até que, quando retornei para São Paulo, né, comecei a pesquisar e ver como dar continuidade naquilo que o Reginaldo me falou lá atrás,
que eu poderia. Então, conjugar essa formação, administração e marketing, depois com teologia, e aí indo para a educação, como fazer tudo isso. E aí foi quando eu comecei a ter alguns experimentos na FTSA, né, auxiliando um outro professor, que aí eu me despertei para essa área e aí veio a conjugação, o pastoreio com a educação, que se deu exatamente quando a FTSA, num belíssimo dia, na pessoa do Marcos Horizon, esse meu amigo querido, beijo Marcos para você, me fez a seguinte proposta: Robinson, a gente tem um parceiro lá em São Paulo, que é o Seminário Teológico Servo de Cristo, né, com a pessoa do Ricardo Shen Paul Shen, né, o pastor Shen. A gente faz uma assessoria para aquela instituição e eles estão querendo ir para o reconhecimento do MEC, então precisam de uma pessoa para fazer esse movimento aí de levar a escola, organizar a escola para ir para o reconhecimento do MEC. E precisa de pessoa que conheça a teologia, a administração e conjugue tudo isso, né? E aí fui para esse desafio, Edu, mas querendo, poxa vida, eu tenho que me qualificar mais. Tentando entrar no mestrado, na USP, até que consegui na Federal de São Paulo. E aí, desde então, saindo do Servo de Cristo, estando aqui na IBAB com vocês, eu vejo que a educação para mim, hoje, Edu, depois de todas essas formações, é como um pilar, né, basilar, que eu conjugo tudo isso. Né? Na educação você tem gestão de processos. Né? Na nossa pastoralidade, na nossa vida comunitária, os processos comunitários também, né? De pegar esses elementos da nossa fé cristã, da nossa tradição cristã e colocar de forma contextualizada para o hoje, em se tratando de uma comunidade como nossa, que é num grande centro como São Paulo, né, nessa contemporaneidade, então trazer esses elementos para essas pessoas desse contexto. Então, tenho para mim, Edu, que foi uma das maiores assertividades que eu tive, que foi escolher o campo da educação para conjugar no ministério, e aí tem sido essa minha conjugação que eu posso trazer para você.